Os encargos da deusa. Qual seria ou teria uma interpretação possível deste texto, mito, poético e tão relevante para nós da religião Wicca? Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações. E ao final do vídeo, gostaria muito de ler o seu comentário sobre o tema abordado hoje. Vamos lá? Os encargos da deusa, a carga da deusa, o chamado da deusa é um dos textos mais emblemáticos da religião Wicca e ele é de autoria de Doreen Valiente, que é considerada a mãe da bruxaria moderna, e ela teve uma participação ativa, sobretudo poética e de reforma dos rituais propostos por Gerald Gardner, que foi o seu iniciador dentro da religião Wicca. Então esse texto ele pode ser comparado até a uma ideia de uma tábua de esmeralda, assim que é para os alquimistas, porque esse é um texto tão profundo e tão significativo que ele nos revela um lugar muito interessante da Wicca, que é a sua profundidade. Então é um texto que pode ser observado em um sentido amplo como uma liturgia de inspiração, também como um texto que pode nos trazer uma possibilidade de reflexão filosófica, que pode nos abrir para compreender as principais cosmologias ou cosmologia e paradigmas espirituais encontrados e buscados dentro da religião Wicca. Então é um texto que ele cabe muitas interpretações e eu vou propor aqui para vocês hoje uma possível interpretação, pensando aí, ampliando conceitos que nós podemos trabalhar e entender a partir da carga da deusa. A carga da deusa, os encargos da deusa, o chamado da deusa, é um texto que ele tem uma inspiração, sobretudo, no chamado ali de Diana, no livro O Evangelho das Bruxas, Aradi, o Evangelho das Bruxas, de Charles Leland, e quem já leu esse livro reconhece até mesmo o início, do chamado de Diana ali, pedindo para que as bruxas se reúnam em algum local secreto para adorar o espírito de Diana, enfim. Então vale a pena retomar esse texto, esse livro, até para compreender as origens de inspiração para a construção da carga da deusa, porque eles estão relacionados, a carga da deusa da Wicca está muito relacionada com essa ideia também do livro, com essa ideia totalmente inspirado nesse lugar do Aradi, o Evangelho das Bruxas. Mas só existe ou só é verdadeira essa carga da deusa, esses chamados, encargos, enfim? Não, existem outros encargos da deusa, criados e inspirados a partir desse, de Doreen Valiente. Então ele não é o único, ele também foi reformulado, há algumas pequenas alterações. Até no livro da Starhawk a gente percebe que a deusa, quando ela fala eu sou a rainha de toda a bruxaria, e lá ela coloca eu sou a rainha de toda a sabedoria, para ampliar que ela é a deusa no sentido mais universal possível. Então há interpretações, releituras, e todas elas são verdadeiras, e todas elas são significativas, e muitas vezes cada tradição, cada grupo, cada coven, e até você mesmo pode escrever um chamado da deusa, aquilo que tem significado. E existem chamados, por exemplo, chamados da deusa negra, a deusa na sua faceta escura. Também tem o chamado do deus cornífero, que também é de autoria da Doreen Valiente, que é muito bonito e significativo também. Então existem outros textos e liturgias sagradas da religião Wicca. E até para quem deseja saber mais e conhecer e se aprofundar um pouco nesses textos, eu recomendo muito a leitura deste livro como um todo, Os Mistérios Wiccanos do Raven Grimmasi. E aqui nesse livro, no capítulo 3, ele aborda exatamente os textos sagrados da religião Wicca, os textos que eu digo dessas principais liturgias de inspiração, de paradigma, de filosofia espiritual dentro da religião Wicca, incluindo a carga da deusa. Então, o autor ele vai trazendo uma interpretação e também uma explicação das correspondências filosóficas, mágicas e esotéricas presentes dentro desses textos. Então, é muito importante e necessária essa leitura. Então, parte desse vídeo também é de inspiração a partir desse livro. E de acordo com o livro que eu acabei de citar, nós podemos denominar os textos sagrados da Wicca, que seriam o chamado da deusa, o mito da descida da deusa, o credo das bruxas e a grande invocação ritual, e também o texto de atrair a lua. Tem a invocação do deus de chifres,
Então esses seriam textos que seriam mais emblemáticos e que trariam aí uma cosmologia que nós vamos encontrar, uma perspectiva, uma prática muito estritamente sobre esse caminho wicano. Dado isso então, né, essa introdução a vocês, eu quero começar a interpretar com vocês o chamado da Deus, os encargos a Deus, enfim, a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva que é imanente e uma perspectiva que é transcendente. Se você já leu, e eu não vou ler aqui com vocês de uma maneira contínua, mas por parágrafo, por frase, os encargos da deusa, para que a gente possa ir interpretando ele. Mas se a gente pega e divide ele em duas partes, nós temos ali primeiro o chamado da deusa, como a deusa da lua cheia, que está pedindo para que seus filhos ocultos se reúnam em algum local secreto e adorem o seu espírito, que nada mais é que o chamado para o esbá. E depois nós vamos ter posteriormente, numa segunda metade, a deusa como a deusa das estrelas, cujo corpo é o próprio universo. Então nós vamos ter um aspecto da deusa que já é transcendente. E é interessante que nessa perspectiva nós vamos compreender que a deusa, dentro da cosmologia wicana, ela é tudo aquilo que é imanente, ou seja, ela é a própria terra, ela é o próprio cosmos, ela é as plantas, os animais, nós mesmos. Então ela está presente em todas as coisas, por isso que ela é a grande mãe, até retomando esse conceito de mãe, mater, matéria, a deusa, né, quanto aquilo que é objetivo no sentido que eu vejo, eu toco, ela está em todas as coisas. Mas ela também é um mistério, ela é aquilo que está transcendido, ou seja, há um aspecto dela que também é desconhecido, que nós vamos buscar como um mistério dos mistérios, que é o aspecto transcendental dela. Então a deusa na Wicca tem todos esses aspectos, tanto imanentes como também transcendentes. E os encargos da deusa também, eles vão falar sobre os mistérios lunares, eles vão falar também sobre os mistérios telúricos, dos oceanos, das estrelas. Então nós vamos reconhecer muitos desses emblemas ao longo da leitura dos encargos da deusa. Então a primeira parte dos encargos da deusa começa assim. Ouçam as palavras da grande mãe, que em outras eras era chamada de Ártemis, Astarteia, Dione, Melusina, Afrodite, Queridwen, Diana, Arian Rode, Brígida, e por muitos outros nomes. Nessa primeira parte, nós já podemos compreender que a deusa é a deusa dos 10.000 nomes, é a deusa que ela é única, mas ela também é múltipla, ela também é politeísta, no sentido de que ela tem muitas facetas, muitos nomes, muitas culturas, muitos tempos históricos, e ela é a grande mãe universal, que apareceu em cada cultura, em cada tempo histórico, com uma faceta, mostrando que todas essas facetas são facetas delas, tantas facetas de donzelas, de mães, de anciãs, de deusas da transformação. Então todos esses aspectos são os aspectos da grande mãe. Então quando estamos falando ouça o chamado, né? Ouçam as palavras da grande mãe, é porque ela é a grande mãe universal. E aí segue, sempre que tiverdes necessidade de alguma coisa, uma vez por mês, de preferência na lua cheia, reuni-vos em algum lugar secreto e adorai meu espírito. Eu que sou a rainha de toda a sabedoria. E aí está explícito então o convite da deusa para nos encontrarmos em intimidade, em segredo, em sigilo, no velar da noite, para que a gente encontre ela. Isso tem tanto um simbolismo do inconsciente, a gente pode trazer por esse aspecto, mas também tem um simbolismo da gente buscar a deusa à noite, de buscar a deusa na lua, e é um convite para a própria celebração do esbá. E é interessante que reparem que não fala que tem que ser na lua cheia, preferencialmente na lua cheia, e adorar o espírito dela, adorar a presença dela, porque isso vai então trazer a presença dela, ou nos lembrar da presença dela em nossas vidas, em nosso corpo, em nosso espírito. E aí ela nos diz, né, na carga da deusa, lá deveis vos reunir, vós que estáis dispostos a aprender todo tipo de bruxarias, mas ainda não conheceis os segredos mais profundos dela. A estes eu ensino coisas que ainda são desconhecidas. E nesse trecho nós podemos perceber que o esbá é também, o encontro do esbá, o ritual do esbá wicano, é o encontro e o momento de realizar feitiços, a prática da magia está presente. Nós iremos aprender a realizar isso para conquistar algo que desejamos muito, que tem uma busca para a gente. Então ela vai nos ensinar, isso também pode ser emblemado dentro de um coven, com a presença do ensinamento da alta sacerdotisa, como a presença da deusa ali, como alguém que emblema e representa a presença da deusa dentro do coven, dentro do círculo, e é quase como se fosse um paralelo a isso também. Prossegue. E sereis livres de escravidão, e como sinal de que sereis realmente livres, ficareis despidos nos vossos rituais. E a vez de cantar, dançar, festejar,
tocar música e fazer amor, tudo em minha homenagem. Porque meu é o êxtase do espírito, e minha também é a alegria que há na terra. Porque a minha lei é distribuir o amor a todos os seres. E nesse trecho a gente pode perceber não apenas que para que a gente atinja um estado de consciência e até uma proximidade com a natureza, nós precisamos nos despir, sobretudo de coisas que nos escravizam, de coisas que também nos colocam, sobretudo, no status quo da sociedade. E a nudez ritual é nos colocar como iguais, voltar à nossa natureza original como seres, crianças, criaturas da natureza manifesta. E também quando ela fala sobre fazer música, amor, é também uma forma de entrar em êxtase, de alterar a consciência. E ela também traz esse emblema no sentido de que isso que vai liberar o nosso espírito, e que espírito e matéria, então, não são coisas divididas, são coisas que se conversam, que espírito e matéria são coisas que se complementam, e quando nós compreendemos isso, nós podemos sentir a presença do seu amor vertendo sobre a terra. Em seguida, nós vamos encontrar: a vez de manter puro o vosso ideal mais elevado, esforçando-se para sempre atingi-lo. Não deixeis absolutamente nada vos impedir ou vos desviar, porque minha é a porta secreta que se abre para o país da juventude, e minha é a taça do vinho da vida, o caldeirão de Kedwin, o santo graal da imortalidade. Isso demonstra que a busca com a Deus e para a deusa não é meramente num sentido de buscar recursos tão somente para o seu sustento no mundo físico ou para pedir alguma coisa, mas é também uma busca da sabedoria. O graal, o símbolo do graal é essa sabedoria mais íntima, interior e profunda em nós mesmos. Então ela está nos incentivando a buscar e manter o nosso ideal mais puro, que é elevar-se, evoluir, crescer, se desenvolver quanto seres humanos, quanto criaturas, quanto as suas potencialidades. Então é importante que a gente lembre que a deusa está nos instigando ao crescimento, ao desenvolvimento pleno. E quando isso acontece, a gente encontra o nosso graal, o caminho do nosso graal, que é a própria senda iniciática. Então, em seguida nós vamos ter: eu sou a deusa graciosa que oferece o dom da alegria ao coração do homem. Na terra, ofereço o conhecimento do Espírito Eterno, e depois da morte ofereço paz, liberdade e reunião com os que se foram antes. Não exijo sacrifícios, pois que sou a mãe de tudo que é vivo e meu amor é vertido na terra. Esse trecho é muito bonito, que ele encerra essa primeira parte da deusa imanente, no sentido de mostrar que a matéria é transitória, mas ela não é definitiva, ela não conclui nada, ela é apenas um processo de ciclicidade, de reencarnação. Então nós podemos ver o tema da reencarnação presente, também a transmigração da alma para um outro plano, e que nós vamos encontrar com quem já se foi antes, aí quase no plano espiritual, e retomar novamente. E ela também vai trazer esse lugar que esse conhecimento a gente deve buscar, é um conhecimento sobre a vida espiritual, e que ela não exige sacrifício. Isso que é interessante. Na Wicca não tem a noção de sacrifício, ela não exige nada a Deus, ela já é tudo, ela já é o todo. Uma libação de pão e de vinho encontrado dentro da Wicca é apenas um gesto de agradecer, de oferta, de graças, mas ela não exige nada. Isso que é bonito, isso que é interessante você compreender. Em seguida nós encontramos: ouçam as palavras da deusa das estrelas, cujos pós dos pés são as hostes do universo, cujo corpo circunda o universo. Nesse trecho nós estamos agora trazendo o aspecto transcendente da deusa. Então ela sai do seu aspecto imanente, é quando nós também superamos. Eu vou trazer aí uma interpretação agora mais estritamente pessoal, não quer dizer que todo mundo da Wicca pense dessa maneira, ok? Mas é no sentido de que quando nós superamos a matéria, nós olhamos a matéria como um estado também que é transitório, nós vamos encontrar a transcendência, o espírito. Não numa negação da matéria, mas no sentido de que invariavelmente a matéria é transitória. E aí nós vamos compreender então que ela é o próprio universo, ela é a própria galáxia, a estrela, ela é tudo aquilo que está para além da nossa compreensão. E aí continua: eu que sou a beleza da terra verde, da lua branca entre as estrelas, e o mistério das águas, e o desejo do coração do homem, invoco vossa alma, levantai-vos e vinde a mim, porque sou a alma da natureza que dá vida ao universo. De mim provém todas as coisas, e a mim todas as coisas hão de retornar. E diante do meu rosto, amada de Deus e dos homens, deixai o vosso eu divino mais essencial se envolver no êxtase do infinito. Nesse trecho, nós podemos compreender claramente que ela está mostrando que ela é todas as coisas. Ela é imanente e transcendente, ela é o todo, ela é o cosmos, ela é a própria expressão da vida, morte e renascimento constante, e que nós vamos buscar ela, nós vamos encontrar ela. Na sequência temos: deixai a minha veneração penetrar no coração que se rejubila.
Pois eis que todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Por tudo isso, que haja beleza e força, poder e piedade, honra e humildade, júbilo e reverência em vós. Eu penso que esse é um trecho muito bonito e muito emblemático até da busca iniciática dentro da religião Wicca, porque muitas vezes tendemos a achar que o ritual é aquilo que está externo a nós, não interno a nós. E nesse trecho que ela fala sobre os atos de amor e prazer são os seus rituais, é no sentido da gente também começar a compreender uma satisfação, um contentamento pela própria vida. A vida é um ato sagrado em todos os seus aspectos, até naqueles aspectos que muitas vezes nos causam dor e sofrimento, que muitas vezes não compreendemos, mas tudo isso é a vida. E não apenas é a vida, como também ela está trazendo um equilíbrio para a gente buscar dentro de nós, que são os dons da deusa, que é a ideia da gente pensar que tem que ter beleza e força dentro de nós, poder e compaixão, honra e humildade, o júbilo e a reverência, para que a gente encontre um equilíbrio justo, ético, dentro da nossa própria busca. E no final ela termina, na carga da deusa. E vós, que pensais em me procurar, sabei que a vossa busca e ânsia não serão de grande valia para vós, a não ser que conheçais o mistério. Se não encontrardes dentro de vós o que buscais, jamais encontrareis fora de vós. Porque eis que tenho estado convosco desde o início, e sou o que se atinge ao fim de todos os desejos. E aí nós podemos ver claramente nesse trecho final de que a busca para a deusa, a busca de encontrar a deusa nesse processo, tanto iniciático como sagrado e devocional na Wicca, é encontrar com a gente mesmo ao final. Só que isso não é um dado que se conscientiza, que se pensa mentalmente. É uma busca interna. E é interessante que ela termina com uma ideia de cessar o desejo, sabe? Querer cessar o controle das coisas, cessar o desejo e o querer de querer controlar as coisas à nossa volta. E encontrar a deusa nesse silêncio, nessa intimidade em nós. A deusa sempre esteve com a gente, sempre estará, porque ela está em nós. E quando a gente se conscientiza disso e a gente aprofunda esse contato, nós percebemos que até os rituais são secundários. Bom, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, essa é uma interpretação minha, pessoal, no sentido de uma reflexão a partir dos conhecimentos que tenho e também a partir do que a gente pode pensar num sentido bem aberto e ampliado. Claro que há muitos simbolismos e motivos esotéricos presentes e que valem a pena a gente se debruçar, como os símbolos do Santo Graal, o caldeirão de Quérido e o vinho, a ideia da lua, a ideia também da transcendência, os dons da deusa que eu fui descrevendo para vocês, júbilo, reverência, poder e compaixão, a ideia da reencarnação. Então tem muitos motivos. Nós poderíamos falar, sem sombra de dúvidas, que toda a Wicca está condensada. Se fizermos uma síntese, ela está condensada na carga da deusa, nos encargos, no chamado da deusa. Se você tiver esse espírito de interpretar no sentido aberto, filosófico, e estudar isso ao longo da sua jornada na Wicca, você vai compreendendo cada vez mais essa síntese sagrada e profunda. Bênçãos plenas.